A temporada Outono-Inverno das Artes, aqui no Palais de Tóquio, em Paris, traz um nome brasileiro, Lívia Melzi. Muito prazer de receber você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho, eu vou começar pelo título dessa exposição, Tupi or Not Tupi, porque ele é muito interessante, ele já traz muitas camadas dentro do título. Você canibaliza uma expressão que, por si só, já canibalizava uma expressão do Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, lá no início do século XX, um movimento de arte moderna que comemora 100 anos, esse ano, e essa expressão, Tupi or Not Tupi, canibalizava to be or not to be, do Hamlet de Shakespeare, aquela imagem, né, da iconografia clássica do teatro, do ator segurando a caveira, dizendo esse texto de Hamlet, ser ou não ser, e Tupi or not Tupi. E, na verdade, é uma série de fotografias e de outras tapeçarias e vídeos e instalações sobre o olhar do estrangeiro sobre os mantos tupinambás, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o título, eu escolhi com a Daria de Beauvais, que é a comissária. Esse projeto ele é a sequência de uma instalação que eu apresentei no Salão de Montrouge, que eu também já tinha roubado, canibalizado um título, né, como era gostoso meu francês, e eu traduzi para o francês, qu'il était bon mon petit français, e para mim foi muito lógico vir para o Manifesto Antropófago, e em francês, com a pronúncia francesa, né, o to be do francês, não o to be, funciona muito bem, né, o to be e o tupi. E eu achei bem interessante porque tem essa questão presente no Hamlet, e que eu acho que no meu projeto também eu atravesso, que é a questão da vingança, né? Então, tem a questão da vingança que é presente no Hamlet, mas a cultura tupinambá, tudo que eu li sobre isso, pelo menos, ela atravessa muito a vingança, mas não a vingança ocidental, não a vingança como a gente conhece, né? Então, acho que o título ele traz essa primeira camada ligada, como você bem disse, a essa referência literária, mas também para trazer a gente mais perto da questão da vingança tupinambá, que é a base do projeto. Então, vamos falar um pouquinho de antropofagia, justamente. Esse movimento onde a gente devora esse estrangeiro ou essa pessoa para incorporar essas qualidades, esses iminentes e transformar, digerir em uma outra coisa. Você falou de vingança tupinambá, né? Os tupinambás comiam os seus inimigos. A gente está falando de uma antropofagia cultural metafórica, evidentemente. Você também se vinga, porque você olha o olhar do estrangeiro sobre esses mantos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você não está só fotografando essas peças, você está fotografando o olhar sobre essas peças. Isso também foi um processo artístico que foi muito forte para mim e longo, de entender de onde eu estava olhando, de onde eu estava falando, né? Então, eu sou uma mulher branca, eu sou estrangeira na França, então aqui você também é uma mulher brasileira, nós somos latinas, nós não somos brancas, e entender esse lugar como, de qualquer forma, uma brasileira branca que mora na Europa, e de qual prisma eu posso olhar essa história. E o único prisma que eu conheço e que eu posso me aproximar é o prisma do inimigo, entre aspas, né? E a gente está na França, né? A França que teve um papel enorme na construção da iconografia brasileira, né? Da construção da identidade, da imagem do Brasil. Então, aqui é um prato cheio para falar sobre isso. E para mim foi uma forma também, não só de me aproximar do olhar europeu, mas também, como você falou, de tentar me vingar. E eu acho que tem uma dose de humor que eu coloco, né? Eu sempre tento colocar um elemento ali que faz a gente rir, que faz os europeus, os franceses, eles dão uma risadinha, mas é uma coisa meio... Eu sinto que tem um constrangimento, que alguma coisa toca eles, do que eles estão rindo, né? Porque é a própria história, é a nossa história e a violência. Do que eles estão rindo? Eu acho que eles estão rindo dessa violência que eles construíram e que aqui na Europa, na França, é tão difícil para eles de administrar, com todos os movimentos, com todos os imigrantes, né, principalmente das colônias africanas, com a questão da restituição, né, com o Quebron-Li, que é um museu que eu fiquei mais em contato durante esse projeto. Eles não sabem muito bem, eu sinto que existe também
um lugar de turning point, assim, de retomada. Eles precisam se replacer, se recolocar no mundo, porque eles não são mais uma potência colonizadora, mas eles guardam tesouros do mundo todo e eles guardam também a violência, né, a herança dessa violência, dessa colonização. Me diga uma coisa que me chamou a atenção lendo o livro da exposição, né, como você é apresentada, aí eles falam assim em francês, en parlant d'exotisme, falando de exotismo. É incrível, porque o exótico nos acompanha, de certa forma, não? No olhar. Com certeza, com certeza. Tem mesmo isso, na arte contemporânea. Com certeza, e eu acho que a resposta estética que eu dou para isso é uma coisa que eu penso muito também, como fugir dessa resposta estética, como não reforçar esse olhar do exótico, do colorido. Então eu tenho uma estética que eu já ouvi isso muitas vezes, e eu acho que também é consequência do meu passado científico, que eu sou oceanógrafa, né? Eu tenho um olhar muito científico. Então, assim, a estética visual dos meus trabalhos, elas são muito frontais, muito frias. E isso é uma coisa que eu reforço bastante, exatamente para fugir desse estereótipo do exotismo, da cor, do excesso de informação visual ou sonoro, sensitivo. Eu acho que os meus trabalhos, eu comecei faz pouco tempo, eu não tenho uma longa carreira ainda, mas existe uma preocupação de ser coerente com construir coisas frontais e que tem muitas camadas, a complexidade e o excesso talvez esteja nas informações. Mas uma cientista, uma oceanógrafa bem particular, porque você acabou de nos convidar ali para quase um ritual antropofágico, né? As tapeçarias, foi muito divertido ver isso, todos nós ali dentro assistindo cena a cena, como se fosse aqueles passos bíblicos, um ritual antropofágico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tapeçarias que estão expostas ali. Essas tapeçarias, a primeira peça, que é a primeira tapeçaria da instalação, ela foi apresentada em Montrouge, o ano passado. Ela fazia parte dessa instalação... Que você ganhou o prêmio. Como era gostoso meu francês. E, para mim, quando eu soube da exposição aqui no Palais de Tokyo, a primeira coisa que eu pensei foi que isso seria uma oportunidade de elargir, de dar mais volume e desenvolver mais esse projeto. Na questão da produção também. Então, essa peça, essas 7 tapeçarias, elas receberam as 7 imagens feitas pelo Théodore Debry, publicadas em 1592, se eu não me engano, e realmente são imagens imagens fundadoras do imaginário europeu em relação ao território brasileiro, né? E eu acho, quanto mais eu olho essas imagens, mais eu tenho certeza disso, que elas povoam a nossa identidade como brasileiros profundamente também. Então, a princípio, eu achei que... Eu olhava isso, eu falava, é o olhar do outro. Olha como eles olhavam para... Então, o olhar do outro nos forma e nos exatamente, funda. Exatamente. E até hoje, como essas imagens, 7 imagens, elas são tão presentes e tão revisitadas, né? Tem muitos artistas que revisitam essa coleção de imagens. E eu acho que é infinito. Essa questão dos mantos tupinambás, elas evocam também uma questão importante, a gente não pode ficar sem ela, que são a apropriação dos objetos das tribos, né, de todos os lugares do mundo, pelo europeu, né? A gente tem alguns mantos espalhados pelo mundo, tupinambás, eles são 8, se não me engano, né? São 8 mantos grandes e 3 pequenininhos. Então deles aqui no museu. Um deles aqui do lado, no Museu do Quai Branly. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, eu queria que você falasse também do teu encontro com Glicéria. Foi muito rico para mim como artista e como brasileira, porque eu tive o privilégio de ver todos os 8 mantos, né? E que é uma experiência quase religiosa, assim, quase espiritual, né? Mesmo eu sendo uma mulher branca, eu acho que qualquer um que se coloca na frente desses artefatos, né, eles têm uma carga incrível, e eu pude fotografá-los. Cada um deles tem uma história. Então tem algumas pessoas, né? Essa temática está surgindo muito nos últimos 2 anos, né? Com a figura da Glicéria também, que é muito importante, de outros líderes tupinambás. Então foi um processo longo para eu entender a história desses artefatos, a história de cada um deles.
Cada um é isso, cada um tem uma identidade, cada um veio parar aqui na Europa por uma razão diferente. Alguns foram roubados, outros foram trocados, outros foram presentes. Então tem várias questões que se misturam, é uma constelação de informação. E o encontro com a Glicéria, eu acho que, mais uma vez, me deu uns óculos muito importantes para olhar o meu próprio trabalho, porque me mostrou também o meu limite, até onde eu poderia ir como mulher branca, até onde eu poderia falar sobre essa temática. Existe alguma negociação, alguma conversa desses mantos em algum momento? Restituição. Isso. Existe. Existe um processo desde o ano 2000, quando o manto de Copenhagen foi emprestado ao Brasil para... Como chamava? Para a Exposição da Descoberta, eu esqueci como é que chamava, que foi na Oca. E, desde essa época, a comunidade de Ilhéus pede a restituição. Eu, pessoalmente, eu acho que isso não vai acontecer, pela experiência que eu tive junto a essas instituições, mas eu acho que essa nem é mais a questão nesse sujeito, nesse assunto, porque o manto já renasceu no Brasil, ele já existe, e a técnica já voltou, e é isso que é o mais importante. E eu acho que é isso se o meu projeto ele pôde colaborar uma vírgula com essa história, já é maravilhoso para mim. Ele existe, inclusive, agora como objeto simbólico. Exatamente. Como fetiche de criação para tudo. Absolutamente. Então, para mim, eu estava falando, convidar a Célia para construir a própria imagem foi muito forte. Porque é uma pessoa que tem essa coisa... Ela é muito fotografada, excessivamente, talvez, mas ela nunca tinha feito um autorretrato analógico. Uhum. Então, eu vou lá com uma câmera grande formato, que tem toda essa carga da fotografia documental, e eu dou para ela, eu convido ela, em colaboração, a construir a própria imagem, né? E que, simbolicamente, eu acho que é muito forte. Então, eu me retiro. Ali, esse lugar é a passagem do bastão. Eu me retiro do projeto, por isso que talvez a última imagem que eu fiz desse projeto todo é essa imagem da Célia, para deixar para ela o lugar de fala, que é dela. Chegando no fim da nossa conversa, eu quero fechar com uma frase do Oswald de Andrade, dentro do Manifesto Antropofágico, Antropófago. Ele diz uma coisa maravilhosa, e eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Ele fala: só me interessa o que não é meu. Eu quero saber se, para você, artista branca, né, brasileira na Europa, fazendo as pontes enlouquecidamente, fugindo dos lugares e chegando nos lugares ao mesmo tempo, só te interessa o que não é seu? Eu acho que quando eu olho o que não é meu, eu me aproximo de mim também. Eu acho que tem isso que está na frase do Oswald e que para a gente, para os brasileiros, que é uma sociedade tão confusa, né, com tanta violência e tanta mistura, e tanto preconceito e tanta violência, né, o governo atual que a gente tem, que a gente não pode deixar de falar disso também, mas é tão confuso. Eu acho que dar esse passo para trás, para ter uma vista maior e conseguir se enxergar dentro de uma perspectiva política, social, artística maior, nos aproxima da gente. Acho que, para mim, foi esse o encontro que esse projeto trouxe. Muito obrigada, Lívia, pela sua participação de hoje nessa entrevista. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer.